Olá, o meu nome é Nuno Teibão e sou o Marketing Manager da AIM Digital e vou fazer a demonstração do produto Yuri CRM, onde poderá descobrir como acelerar a gestão documental, financeira e comercial do seu escritório de advogados, com um software low-code e fácil de usar. Vamos então dar início à demonstração do Yuri CRM, a plataforma para a gestão documental, comercial e financeira do seu escritório de advogados. E vamos começar pelo ambiente de trabalho, gestão documental. Este ambiente de trabalho está dividido em diversas secções. Temos aqui a secção dossiês, onde podemos visualizar todos os dossiês da nossa organização, a secção documentos, atividades, conta de clientes, empregados, contatos, arquivo físico e base de conhecimento. Nesta visualização podemos sempre ordenar por diversos fatores, como por exemplo, por assunto. Ou então, voltar à visualização que estávamos inicialmente, por número de dossiê, que faz mais sentido. Podemos também utilizar diversos filtros sobre diversas variáveis, ou então utilizar os filtros rápidos que temos presentes já aqui, como por exemplo o filtro temporal, em que podemos selecionar um período para ter uma visualização somente daqueles dossiês que dizem respeito, por exemplo, neste caso, ao mês anterior. Para remover o filtro também é muito simples. Basta clicar aqui assim na cruz e remover. Podemos escolher um dos outros filtros rápidos, como por exemplo o filtro por cliente, e selecionar um cliente para filtrar. Neste caso, o grupo XT, clicando duas vezes nesse mesmo cliente. E passamos a ter acesso ou a visualização somente dos processos do grupo XT. Para abrir um desses dossiês, basta-nos clicar duas vezes em cima da linha desse dossiê, ou então clicar no número do dossiê, ou uma vez em cima do dossiê, e depois fazer aqui assim, abrir. Abrimos então o dossiê 192, onde temos acesso a toda a informação desse dossiê, nomeadamente por quem foi criado, qual a data de abertura do dossiê, qual o advogado responsável, quem está atribuída à gestão do dossiê, qual a sua confidencialidade, pode ser pública ou mais restrita, podemos inclusive definir acessos restritos só a algumas pessoas da organização, ou seja, só algumas pessoas da organização é que poderão ter acesso à informação constante deste dossiê, e mais campos com informação relevante deste dossiê, como é, por exemplo, quem é o cliente a que diz respeito este dossiê, que neste caso é o grupo XT. Para entrar na ficha do grupo XT, basta-nos carregar em cima aqui em grupo XT. E muito rapidamente entramos na ficha do cliente grupo XT, sendo que mudou-se também da secção dossiês para a secção conta. Dentro de esta conta de cliente do grupo XT, temos também acesso aos diversos dados do grupo XT. Inclusive, quem é o contacto primário ou pessoa de contacto preferencial do grupo XT. Clicando em cima do seu nome, entramos na ficha deste cliente e podemos aceder a toda a sua informação. E estamos agora aqui na secção Contactos. Para voltar para trás, é muito simples. Basta fechar a página ou a ficha em que estamos e voltamos imediatamente para a ficha ou página anterior. Fechamos também aqui assim a página do grupo XT e voltamos aqui assim para a página do dossiê em que estávamos, dossiê 192. Além desta informação, temos também aqui em baixo alguns tabuladores que nos permitem ter acesso a informação rápida, relevante a este dossiê, como por exemplo, quais são os documentos que estão associados a este dossiê. Clicando em cima do número do documento, rapidamente entramos na informação relativa a esse mesmo documento. Para voltar para trás, fazemos fechar. Para criar um novo documento, é muito simples. Basta-nos ir aqui assim ao mais, ao lado de documentos, e clicar no mais. Inserir os dados do documento, por exemplo, documento, ou melhor ainda, contrato de avança. O tipo de documento é contrato
e selecionamos depois um responsável por este documento, por exemplo, o António Cunha. Fazemos aqui assim salvar e temos o documento adicionado aqui assim à nossa listagem de documentos. Fazemos refresh e o documento aparece-nos agora com um número sequencial atribuído ao documento. Podemos também consultar as atividades associadas a este dossiê, como as reuniões, deslocações, tarefas ou até mesmo os e-mails que foram enviados no decorrer da gestão deste mesmo dossiê. Temos depois aqui assim também o tabulador de dossiês relacionados, onde podemos encontrar outros dossiês secundários que estejam associados a este dossiê primário. Temos depois aqui assim o separador ou o tabulador advogados entidades, onde podemos ter acesso a quem são os advogados que estão encarregues deste dossiê. Temos aqui assim, por exemplo, a Andrea Freire. Para entrar nos dados da Andrea Freire, ou na ficha da Andrea Freire, basta carregarmos em cima. Carregamos em cima e rapidamente acedemos à ficha com toda a informação da Andrea Freire, estando agora na secção Empregados. Para voltar atrás, basta-nos fazer aqui assim, fechar. Temos também outro tabulador bastante útil, que é o tabulador da conta corrente detalhada. Clicamos no tabulador da conta corrente e temos acesso a todas as despesas associadas a este dossiê, assim como às notas de despesa que foram emitidas decorrentes destas despesas e que depois darão origem a faturas. Por exemplo, a nota de despesa número 24 diz respeito a estes honorários de setembro e esta despesa por conta do cliente. Se carregarmos aqui na nota de despesa ou até mesmo em baixo, conseguimos aceder às despesas que efetivamente deram origem a essa nota de despesas. Fazendo fechar, voltamos muito rapidamente atrás e podemos adicionar novas despesas neste tabulador, diretamente aqui. Temos também, já agora, aqui nesta conta corrente detalhada, o resumo de todas as despesas de forma acumulativa e aqui um resumo do saldo da conta corrente. Se quisermos adicionar mais uma despesa, então basta ir aqui assim ao lado da conta corrente detalhada e fazer mais para adicionar uma despesa. Adicionamos então aqui assim uma despesa, por exemplo, do tipo honorários, por hipótese, e atribuímos um valor a estes honorários. Vamos imaginar 150 euros, que poderiam, por exemplo, dizer respeito aos honorários da Andrea Freire de setembro. Fazemos gravar e a ferramenta vai não só adicionar estes honorários na nossa lista de despesas, como também atualizar o saldo da conta corrente do nosso dossiê. Podemos também adicionar outro tipo de honorários, como por exemplo deslocações. Neste caso, e como deslocações é uma tarefa, podemos optar, em lugar de adicionar aqui as deslocações, adicionar neste ícone de criação rápida de tarefas. Selecionamos o ícone, damos o nome a esta tarefa, por exemplo, deslocações Andrea Freire a Coimbra, por exemplo. Selecionamos uma data de início e uma data de fim, dia 15 às 17, por exemplo. Selecionamos o tipo de categoria desta tarefa, sendo ela uma deslocação. Escolhemos para debitar esta deslocação ao cliente. Fazemos salvar e surge-nos depois aqui assim uma outra janela para nós selecionarmos qual a cidade, neste caso Coimbra. Escolhemos Coimbra e o número de quilómetros para que o sistema faça as contas com base nos critérios que nós temos pré-definidos
do valor a atribuir a cada quilómetro. Vamos imaginar, por exemplo, que foram realizados 160 km. Fazemos salvar e o sistema vai atualizar com esta nova despesa decorrente de uma deslocação. Temos, portanto, aqui assim na conta corrente a tal deslocação da Andreia Freire a Coimbra, com o valor calculado automaticamente e já nos atualizou aqui o nosso saldo. Temos estas duas despesas, mas ainda não estão imputadas a nenhuma nota de despesas neste momento. Vamos, por isso, criar agora uma nota de despesas. É um processo muito simples. Vamos a executar o processo. Uma vez que temos que executar o processo de criação desta nota de despesa e fazemos emitir nota de despesa do dossiê. Selecionamos este processo e vai-nos abrir depois uma outra janela onde nós selecionamos, neste caso, se desejamos separar as notas de despesas por tipologias, vamos escolher neste caso que não, e vamos introduzir o período temporal durante o qual ocorreu ou ocorreram as notas de despesas e sobre o qual nós queremos que sejam emitidas as notas de despesas. Vamos imaginar que nós temos despesas de vários períodos e queremos emitir várias notas de despesas sobre notas de despesas de períodos específicos e não uma nota de despesas sobre todas as notas de despesas de todos os períodos. Podemos fazer essa seleção e essa separação aqui. Neste caso, como só temos estas notas de despesas em falta por emitir, vamos selecionar este período completo e fazer salvar. E o sistema vai automaticamente gerar uma nova nota de despesas, que aparece aqui, a nota de despesa número 27. Se formos ver, às nossas despesas. Selecionando a nota de despesa, vemos muito facilmente quais são as despesas a que dizem respeito a esta nota de despesa, os honorários e as deslocações. Se o nosso sistema estiver integrado com o ERP de gestão financeira e contabilística, podemos também fazer uma sincronização e uma integração que leve a que o software de faturação emita automaticamente uma fatura. Caso contrário, podemos sempre aqui assim fazer a inserção manual da fatura. Vamos imaginar que seria a fatura número 27, que seria emitida à parte pelo ERP ou software de faturação e que lhe foi atribuído este número e fazemos a inserção manual. Fazemos salvar e temos logo aqui assim uma associação da nota de despesas a uma fatura. Passamos agora ao ambiente de trabalho e gestão financeira e à secção conta corrente detalhada. Nesta secção temos todas as despesas da nossa organização. Passamos depois à secção notas de despesas. Nesta secção notas de despesas temos o resumo das notas de despesas. Podemos entrar numa nota de despesa e ver quais são as despesas que lhe deram origem. Neste caso, temos as despesas que criámos há pouco e que deram origem a esta nota de despesas. Temos também aqui assim neste campo a fatura correspondente a esta nota de despesas, que pode ser gerada automaticamente se tivermos a plataforma integrada com o software de faturação ou então introduzida manualmente. Fazemos salvar, fechar e voltamos atrás. Também podemos, aqui assim, se desejarmos, utilizar um filtro para fazer procurar e filtrar por dossiê ou por cliente. Passamos depois à secção recibos. Na secção recibos temos todos os recibos emitidos pela nossa organização. Entrando aqui assim no recibo, conseguimos visualizar, no caso este recibo, quais são as faturas que este recibo liquida e qual o valor que este recibo liquida referente ao valor da fatura, obtendo por isso o valor por receber desta mesma fatura. Fazemos fechar e passamos então aqui à secção extratos. Na secção extratos temos os extratos da nossa conta corrente,
e caso a gente queira emitir um novo extrato, é muito simples. Vamos aqui à secção contas, selecionamos uma conta de cliente, neste caso vamos fazer um filtro pelo grupo XT. Ora, adicionar filtro, grupo XT, selecionamos o grupo XT e dentro das opções do grupo XT escolhemos executar o processo e escolhemos emitir extrato do cliente mensal. Executamos o processo, o extrato é emitido e temos agora aqui o extrato que acabamos de emitir. Podemos entrar nesse mesmo extrato e ter uma visualização das faturas que compõem o extrato que acabamos de emitir, assim como o valor e o saldo desse mesmo extrato. Temos depois também aqui a secção contratos, onde temos todos os contratos da nossa organização. Podemos também criar um novo contrato, fazemos novo, selecionamos aqui o tipo de contrato, por exemplo, um contrato de avança, escolhemos a qual dossiê este contrato está associado, a que cliente também, o período desta avança, neste caso queremos que seja uma avança mensal, a data de início, vamos imaginar que iniciou este mês, e a data de fim, é uma avança só para este mês, logo selecionamos o final do mês. O valor da avança, vamos imaginar que é uma avança mensal de 1000 euros, que será emitida ao dia 30. Neste caso, selecionando a emissão da avança ao dia 30 e mudando o pressuposto e partindo do princípio que seria uma avança para emitir durante vários meses até ao final do ano, selecionamos o fim da data da avança como final do ano e depois podemos escolher emitir automaticamente ou não. Sendo um contrato de avança, poderíamos também aqui anexar o contrato e fazemos salvar. Fazendo salvar, temos que este contrato de avança foi criado com o número 7 e temos agora aqui assim um novo contrato de avança. Portanto, passamos agora à secção de registro de tempos, que nos permite registar os tempos que nós ou os nossos colaboradores passamos nos clientes ou em determinadas tarefas. Para fazer um novo registro de tempo, basta fazer aqui novo, escolher, aliás, podemos mudar aqui assim a pessoa que está a desempenhar a tarefa, neste caso vamos escolher a Andrea Freire, escolhemos o dossiê no qual ela está a trabalhar, o 092, isto pode também ser feito pelo próprio empregado se tiver acesso a esta secção, escolhemos o cliente, a data de início, vamos imaginar que a Andrea esteve a desempenhar uma tarefa no dia 13, que foi iniciada, por exemplo, às 10 horas, e que no mesmo dia 13, esta tarefa terminou por volta das 13h30. Podemos escolher debitar ou não esta tarefa ao cliente, fazemos salvar, e temos aqui a tarefa da Andrea Freire, com a duração de 3 horas e 30 minutos, que foi gerada automaticamente. Outra forma que nós também temos de fazer registro de tempos de conversas, reuniões ou de chamadas, seria indo, por exemplo, aqui à conta do cliente, temos já selecionado pelo grupo XT, clicamos em cima e fazemos começar conversa. E como tal, é criado aqui um temporizador que começa a contar e começa a medir o tempo que nós estamos, portanto, a dedicar a esta tarefa, ou uma conversa, ou uma chamada, ou qualquer outra situação ou atividade. Enquanto o tempo aqui decorre para a gravação de conversa, porque temos o definido nesta aplicação um tempo mínimo de 1 minuto para a gravação, eu vou mostrar como é que nós podemos mudar os campos de visualização no nosso ambiente de trabalho, de uma forma muito simples.
basta entrarmos na página que queremos mudar e escolher visualização. Colocamos aqui abrir assistente de secção. O assistente de secção vai nos abrir uma página onde os diversos campos estão desenhados, com uma visualização exatamente de como eles estão na nossa página ou no nosso ambiente de trabalho, e com uma simples forma de drag and drop podemos acrescentar ou retirar campos. Vamos imaginar, por exemplo, temos aqui o campo cidade, eu quero retirar o campo cidade e em vez do campo cidade quero o campo código postal, por exemplo. Basta arrastar para aqui o campo código postal, voltar no assistente de secção, fazer salvar desta minha alteração, ou portanto aqui assim ao botão salvar para poder guardar esta minha alteração, e o sistema começa a atualizar a visualização do meu ambiente de trabalho. Entretanto, vou aqui assim aproveitar para parar o tempo, faço parar, e ele vai me perguntar se eu quero debitar ao cliente. Vou escolher neste caso que não, e faço salvar. Entretanto, o meu editor da secção já está aqui assim a terminar, diz-me que as alterações foram aplicadas com sucesso, eu faço OK, fecho, volto aqui assim à minha página, onde podemos ver que originalmente tinha a cidade de Lisboa, faço atualizar desta página, a plataforma atualiza a página e já não vai aparecer o campo cidade, mas sim o campo código postal. Tudo isto, uma alteração feita pelo utilizador, de outra forma, de uma forma muito rápida, de outra forma teria que ser feito pela empresa que desenvolveu a aplicação ou pela equipa de informática da empresa. Desta forma conseguimos poupar bastante tempo e dinheiro, porque estas alterações nas aplicações por norma são bastante dispendiosas. Continuando, aqui assim na questão do registro de tempos, vamos ver então a criação desta conversa. Aqui por data de início, temos aqui a conversa, demorou mais ou menos 1 minuto, foi iniciada no dia 17/10 às 13h33 e terminou às 13h35. Eu posso depois, se quiser, associar esta conversa a um dossiê, ao dossiê 192, e até escolher a opção de debitar ao cliente. Faço aqui assim salvar e as minhas alterações são por isso guardadas. Outra alteração ou possibilidade de customização que a plataforma permite também é dos campos que me aparecem aqui assim, e eu posso também muito facilmente fazer aqui, selecionar campos a exibir, mais, seleciono qual é o campo que eu quero acrescentar a esta minha visualização, por exemplo, a data de fim, tinha a data de início, mas não tinha a data de fim, faço selecionar, aparece-me aqui logo uma pré-visualização desta minha alteração, eu posso não querer esta alteração e tiro, eu posso querer outra, mas nós partimos do pressuposto que eu realmente quero ter esta alteração e com esta pré-visualização consigo ver que era realmente isto que eu queria, faço aqui assim salvar e esta alteração automaticamente fica feita na visualização da página do meu ambiente de trabalho. Vamos então agora passar ao ambiente de trabalho da gestão comercial. Neste ambiente de trabalho temos a secção das contas dos nossos clientes, dos contatos da nossa empresa, contatos internos ou externos, das leads ou potenciais clientes. Aqui podemos fazer a criação de uma nova lead ou potencial cliente. Selecionamos a necessidade desta lead, como por exemplo consultoria jurídica, e inserimos os dados relativos à informação básica desta lead, como seria o caso do nome, Sr. António Silva, do e-mail desta nossa lead, do telefone, e fazemos guardar. Desta forma criamos uma nova lead, que podemos depois qualificar, fazendo-a circular
pela jornada da lead até transformar em oportunidade. Aqui na secção das oportunidades fazemos também a gestão destas nossas oportunidades até as transformar em clientes finais. Temos depois aqui a secção das atividades, onde temos em visualização de formato calendário e sincronizado com o nosso calendário do Outlook e do Gmail, se assim o desejarmos, a visualização de todas as atividades da nossa empresa. Podemos depois até mesmo filtrar por colaborador e ver só de um colaborador ou por outro tipo de filtro, como um espaço temporal, para criar uma nova atividade ou tarefa. Basta vir aqui assim a tarefa. Vamos, por exemplo, criar uma marcação. Temos aqui assim no título, marcação com o Sr. Alexandre. Selecionamos o Sr. Alexandre como contato. Esta marcação vai ser, por exemplo, para dia 20, às 14 horas, e vai ser uma marcação para uma reunião que irá demorar, por exemplo, 1 hora. Fazemos salvar. Na visualização escolhemos a semana atual e automaticamente temos aqui no nosso calendário a visualização desta marcação. Outra funcionalidade muito interessante desta ferramenta são os dashboards. Por exemplo, aqui assim na secção oportunidades, podemos ter gráficos já pré-feitos, ou fazermos nós mesmos, para termos uma análise aprofundada dos dados que temos, neste caso, relativamente às oportunidades. Não temos estes dashboards somente no ambiente de trabalho da gestão comercial, mas temos também noutros ambientes, como é o caso, por exemplo, da gestão documental. Podemos fazer aqui assim uma análise, por exemplo, dos dossiês, do número total de dossiês, número de dossiês por cliente, número de dossiês por advogado responsável, número de dossiês por tipo de ação processual, número de dossiês por mês e, inclusive, se quisermos saber que dados dizem a respeito à informação do gráfico, por exemplo, aqui assim qual é o número de dossiês por cliente do grupo XT, basta clicarmos em cima da barra e escolher exibir dados e temos automaticamente os dados que deram origem àquela visualização. Podemos aumentar e ver os dados totais, temos assim, portanto, o total do número de dossiês por cliente e quais são esses mesmos dossiês. E também muito facilmente voltamos à visualização de gráfico. Temos também gráficos e dashboards para os documentos e para as restantes secções da nossa plataforma. Também na gestão financeira temos dashboards, como é o caso aqui assim na nota de despesas de faturas, em que temos uma visualização das despesas totais por valor por mês, do total faturado e do valor a receber. Podemos também, caso não tenhamos de raiz ou pretendamos fazer um novo gráfico, criar um novo gráfico. É muito simples. Basta fazermos aqui assim novo, clicarmos aqui assim em mais, vamos dar um título. Por exemplo, um gráfico de recibos ou recebimentos mensais, ou seja, os recibos que nós temos por mês. Selecionamos então aqui assim um novo gráfico. No eixo do X teremos uma ordenação mensal, no eixo dos Y teremos o valor com IVA dos recibos. O objeto que nós queremos tratar e visualizar são os recibos, portanto, selecionamos recibos. Não queremos contar o número de recibos, queremos que se some o valor, nomeadamente que some o valor total com IVA dos recibos. O tipo de gráfico que nós queremos criar é um gráfico, por exemplo, de colunas. Essas colunas como é que vão estar agrupadas? Vão estar agrupadas por data de emissão dos recibos e ordenadas por mês. Automaticamente dá-nos aqui assim uma pré-visualização do gráfico e vemos que nos faltam meses que estão em branco, mas nós queremos que apareçam todos os meses, inclusive aqueles que estão em branco. Fazemos salvar e definimos aqui assim a altura do gráfico, porque nesta altura não será suficiente. Se damos mais aqui umas linhas de altura, já parece estar bom, e fazemos salvar. E muito rapidamente criamos aqui assim um novo gráfico ou dashboard para fazer a análise dos nossos dados. Obrigado por ter participado. Pode encontrar aqui o meu contacto e e-mail,
ou então pode nos encontrar em imdigital.pt.